Bem, bom dia, Diogo Guroli, presidente da Copavel. Satisfação em conversar contigo novamente. Obrigado por ceder uma parte do seu tempo para atender nós, da equipe aqui de reportagem do Jornal Paraná e do Hoje Express. Primeiramente, eu gostaria de saber do senhor, mas chegamos à 5ª edição do Show Rural de Inverno, e qual que é a sua expectativa, né? É um evento que cresce a cada edição, em número de expositores, em volume de conhecimento por parte dos produtores, do público-alvo, né? As tecnologias principalmente, e a aplicação rápida no campo, né? Gostaria que o senhor traçasse um panorama dessa edição comparativamente com as demais edições. O que nós temos de novidade nessa, Diogo? O Show Rural, edição de inverno, é um evento especial e dedicado a culturas de inverno. A principal cultura de inverno no Paraná e no Brasil é o trigo, mas nós temos um espaço muito grande para crescer no trigo. Falando em produtividade, no ano 1975, 76, nós tínhamos uma produtividade de 715 quilos de trigo por hectare. Quando chegamos a 1985, passamos a 1.512 quilos por hectare. Hoje, em 2023, nós tivemos uma produtividade em torno de 2.900 quilos por hectare no estado do Paraná e no Brasil, e na região oeste essa produtividade está sendo de 3,2 mil quilos por hectare, chegando a algumas propriedades rurais a 4.500 quilos por hectare. Mas as empresas que estão participando hoje no Show Rural, 5ª edição Show Rural de Inverno, são 42 empresas, está crescendo ano a ano o número de empresas, está tendo já uma abertura para levar o produto rural em torno de mais de 6 mil quilos por hectare. Então, se nós partimos lá de 1975, de 712, 85 para 1.512, certo? E chegarmos agora em 2.900 a 3.200 quilos, depende da região no Brasil, nós já temos aí uma oportunidade de levar para 6 mil quilos por hectare. Então, esse é o objetivo do Show de Inverno, é dar abertura para as empresas produtoras de insumos, as empresas de tecnologias, as empresas produtoras de sementes, com os produtores rurais numa linha direta de contato, certo? Onde a ciência, a tecnologia, a academia conversa direto com o produtor rural. Então, acho que é isso que é o evento Show Rural Copavel, e ele vai ter que crescer mais, certo? Porque o Brasil depende de trigo importado. O Brasil hoje consome 12,5 milhões de toneladas de trigo e nós vamos produzir entre 8 e 9 milhões de toneladas. Então temos um déficit em torno de 4 milhões de toneladas por ano, e podemos suprir toda a demanda brasileira nas mesmas áreas que temos hoje, aumentando a produtividade, e também oportunizar aqueles que não produzem trigo a colocar mais áreas da sua propriedade para o trigo. Então, acho que isso que é o objetivo do Show Rural Copavel, e nós temos que continuar nesse caminho. O senhor acredita que nós podemos atingir a autossuficiência em relação ao trigo em quanto tempo? Tem como a gente projetar isso em relação aos próximos anos? Vamos pensar que nós estamos 2024 até 2030, temos condições sim de chegar à autossuficiência, não tenho dúvida. Daqui 5 anos, melhor dizendo, né, nós vamos chegar na autossuficiência de trigo. Tá? O trigo no mundo está muito equilibrado, a oferta e a demanda. No Brasil há um déficit, né? O que é importante é fomentar a triticultura para melhorar a renda da propriedade, melhorar as oportunidades para a propriedade e melhorar a renda dos produtores rurais. E é uma cadeia do trigo que é muito interessante em questão de valores. Quando o produtor vende 1 quilo de trigo que ele colhe, ele vende a R$1,30, R$1,50. Quando o moinho faz a moagem desse trigo e tira as impurezas, tira o farelo de trigo, fica farinha de trigo, ela passa a valer de 3 a 4,50 o quilo. Sai de R$1,30, R$1,50 para 3 a 4,50 o trigo. Quando o trigo entra na panificadora e nós compramos no pãozinho cada dia, ele passa a ter um valor
mínimo do pãozinho francês de 12 a 15 reais. Então imagine essa cadeia que sai de 1,30 a 1,50 do produtor rural e chega na mesa do consumidor a 12 a 15 reais. Esses valores ficam dentro de uma sociedade, muitas vezes dentro do próprio município. Então esta cadeia do trigo agrega muito valor, gera emprego, gera impostos, gera serviço, tá? E o Paraná, além de ser o primeiro produtor de trigo do Brasil em 2024, vai produzir em torno de 3,5 milhões de toneladas, o Paraná tem uma capacidade de moagem acima de 4 milhões de toneladas. Então, nós podemos produzir mais trigos, ter uma capacidade de moagem que não vamos exportar trigo em grão, nós vamos exportar produto com valor agregado para os outros estados brasileiros. Nós vamos ter um evento importante aqui também no Show Rural de Inverno, que é a questão do baixo carbono, né? É um assunto que ganha cada vez mais campo aqui no Brasil e nós vamos ter a participação de engenheiros agrônomos de 12 estados do país. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Primeiro, nós temos que ser brasileiros, que é o Brasil é o país que mais preserva no mundo. Nós temos 41% de preservação na floresta amazônica. Temos 13% de preservação no Brasil, são as terras indígenas, têm que ser preservadas. E temos também 7% de terras preservadas, como parques nacionais e outros reservas que nós temos governamentais, como por exemplo o Parque Iguaçu, aqui que vai de Cascavel até Foz do Iguaçu. Esta área de mais de 155 mil hectares é um patrimônio brasileiro que está preservando o meio ambiente. Então, se somar os 41, os 13 e os 7, chegamos a 61% de todo o território brasileiro preservado. Veja bem, 61% sobre um país que tem aí 853 milhões de hectares, né? Isso quer dizer mais de 500 milhões de hectares preservados. E aí entra o crédito de carbono. Quer dizer, o crédito de carbono é algo que interessa para todo o governo, que é as áreas que ele tem, interessa também para as reservas indígenas, interessa muito para nós produtores rurais. Por que interessa muito? Por exemplo, o Paraná e o Brasil, em 2012, a partir de 2012, temos que cumprir a lei do meio ambiente, a lei das reservas e das matas ciliares. Todos nós, produtores rurais, tivemos que fazer uma doação aqui no Sul de 20% do nosso patrimônio, que muitas vezes esse patrimônio foi o fruto do suor, do trabalho do avô, do pai, e que a partir de 2012 nós tínhamos que fazer uma doação de 12% do nosso patrimônio como reserva dentro das propriedades e mais as áreas de mata ciliar. Então, quando a gente fala de crédito de carbono, nós temos primeiro que nos paguem crédito de carbono sobre estas áreas que nós fizemos a doação e também as matas ciliares que nós fizemos de proteção aos rios. Esses créditos de carbono vai beneficiar só o produtor? Não, vai beneficiar toda a sociedade, porque a reserva foi fruto do trabalho dos produtores rurais em benefício de toda a sociedade brasileira. Os parques nacionais e as outras reservas brasileiras vai beneficiar quem? Toda a sociedade brasileira com os recursos que vêm para o governo que podem ser distribuídos em educação, segurança, investimento também em outras áreas do governo que ele achar prioritário. Então veja como é importante a discussão do tema crédito de carbono, não somente para os produtores rurais, e não estamos falando somente do que uma planta pode sequestrar e devolver para o meio ambiente, mas aquilo que nós fizemos, que nós não tivemos compensação nenhuma. Então, acho que esse é um tema importante para os produtores rurais, para a sociedade brasileira, para o governo nas suas áreas, que tem que reivindicar também crédito de carbono, e um mundo que devastou todas as suas terras para a produção e para o desenvolvimento da sua sociedade e que estão pedindo para que nós fazermos aí ao que eles não fizeram muitos países, deixando reservas ambientais que pelo menos tenha sensibilidade de compensar essa sociedade que fez a doação e que protege toda a humanidade, não somente o povo brasileiro.